Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Diálogos da Cidadania, um espaço de conversa e troca de ideias e opiniões sobre temas importantes para a sociedade gaúcha. Nesta semana nós falamos sobre educação antirracista. A Lei Federal 10.639 de 2003 torna obrigatório no currículo escolar o ensino da cultura e da história africana, a luta das pessoas pretas e sua contribuição cultural no Brasil. Mas, no entanto, esse conceito vai muito além de apenas a aplicação de uma lei. A educação antirracista nas escolas significa reconhecer que o preconceito também existe nestes espaços e que é necessário tratar sobre o assunto desde a infância, etapa fundamental do desenvolvimento humano. Para falar mais sobre esse tema, a gente recebe aqui no estúdio a professora e doutoranda em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Luciana Dornelles Ramos. Bem-vinda ao Diálogos da Cidadania, obrigado pela tua presença. Muito obrigada pelo convite, olá para todo mundo. E eu começo te perguntando o que é a educação antirracista, Luciana, e de que forma a gente pode praticá-la no dia a dia. Eu venho descobrindo a educação antirracista no dia a dia, assim, né? Porque é uma prática pedagógica que não me foi ensinada na graduação. Então eu tive que aprender na prática junto com os meus alunos, assim. Muitas pessoas acham que a educação antirracista é falar sobre racismo. Só que eu discordo um pouco, assim. Eu acredito que a educação antirracista é levar para dentro da escola as histórias dos povos negros, dos povos indígenas, que o racismo impede que entrem na escola. Então, eu acredito que exercitar ela todos os dias é buscar e reverberar essas outras histórias, né? Levar para todos os lugares e principalmente para dentro da sala de aula. E você acha que vocês têm conseguido isso ao longo dessas décadas? Acho que sim. O nosso movimento negro aqui no Rio Grande do Sul é muito forte, é muito ativo, né? Eu acredito que muitas vezes não chega ao nosso conhecimento muitas coisas, mas assim, a gente tem exercido isso de uma maneira muito potente. Só que a demanda é muito grande, então às vezes os nossos passos parecem de formiguinha, mas não significa que a gente não está em movimento. Então eu acho que a gente está, sabe, melhorando assim. E é uma discussão e que você falou bem, tem que ser praticada diariamente e desde pequenos, né? Sim. Por isso que eu lhe pergunto, qual é a importância de falar sobre o preconceito na primeira infância? Na primeira infância. Porque é quando a gente começa a entender o mundo, né? E a gente entende o mundo muito na observação, assim. Muito como a gente vê que as relações sociais se dão. Então, se uma criança branca, ela não convive com nenhuma pessoa negra num círculo de amizade, né? Se ela só vê essa pessoa num lugar de subalternidade, servindo, ela vai começar a entender que aquele é o lugar dessa pessoa. E a gente precisa ter esses diálogos e fazer com que essas crianças saiam dessa bolha para entender que existe uma diversidade ali e que a gente está em par de igualdade, né? Que a gente não pode pensar que existe um grau de superioridade ou inferioridade. Você, como milhares de pessoas negras, você deve ter sofrido isso na pele quando pequena também. Sim, com certeza. A minha primeira experiência com isso foi com 4 anos, né? Eu tinha 2 amigas brancas no prédio onde eu morava e eu tinha descido para brincar, que a gente gostava muito de brincar de Barbie e a minha amiga tinha a casinha da Barbie. Então a gente levava as Barbies e ficava brincando. E a gente estava brincando em cima da cama, né, do avô dela, e o avô dela entrou no quarto e ele falou para mim, falou assim, né? O que essa neguinha tá fazendo em cima da cama? Se neguinha quiser brincar na minha casa, tem que sentar no chão. E eu, com 4 anos, sem entender nada, eu sentei no chão e continuei brincando. Mas a minha família, ela sempre nos instigou a ser muito curiosos, assim, a perguntar, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que elas estão brincando ali em cima e eu tenho que brincar no chão? E aí, quando eu cheguei em casa, eu perguntei pra minha mãe, né? Mãe, por que neguinha tem que brincar no chão? E foi a primeira vez que eu também ouvi essa palavra num tom pejorativo. Porque uma mesma palavra, dependendo do tom ou de quem fala, ela atinge a gente de uma maneira diferente. Então, o meu pai, ai, neguinha, coisa era com carinho, mas eu não entendia aquele tom, assim, sabe? E aí a minha mãe enlouqueceu, falou, senta aí, espera, desceu, quebrou o pau com o vizinho, xingou, disse que eu estava proibida de ir na casa dele porque ele era racista. E depois, quando ela subiu, ela teve pela primeira vez essa conversa comigo sobre o racismo. E como é que foi para você, hoje, professora, doutoranda, o que isso te ajudou assim na tua caminhada? Eu acabei sendo uma criança muito consciente das coisas que aconteciam, né?
por um tempo, isso me fez ficar numa bolha e num silêncio, assim. Eu era uma criança muito quieta durante muito tempo, assustada, acredito eu. E depois, quando eu cheguei na adolescência, eu explodi, assim, sabe? Eu não ficava mais quieta. E aí me consideravam uma rebelde sem causa, assim. E agora estudando e compreendendo esse ambiente racista da escola, né? Compreendendo as coisas que eu passei, eu acredito que eu, assim como vários dos meus alunos, nós somos rebeldes com causa, né? A gente tem muitos motivos para ser rebelde. E a Luciana está por trás do projeto Empoderadas IG, um grupo de estudos, palestras e eventos que empodera jovens de escolas públicas através da educação antirracista. A iniciativa já impactou mais de 1.000 porto-alegrenses a partir dos 13 anos e os convidou a refletir sobre racismo. Isso deve dar um orgulho, né? Te dá um orgulho diariamente. Como é que surgiu essa iniciativa? Sim, surgiu de uma demanda dos meus alunos mesmo. Eu cheguei na escola e eu percebia que eles tinham uma autoestima muito confusa, assim, né? Muito baixa. E assim, as meninas sempre alisando o cabelo, usando ele preso, os meninos raspando a cabeça. E eles tinham muita vergonha de se declarar negros, assim, embora a escola tivesse muitos negros. E aí eu pensei, o que a gente está fazendo, né, com as nossas crianças, assim? Então, o projeto, ele começou sem grandes intenções, assim, né? Eu não achei que ele ia crescer tanto. A minha ideia era estudar com os meus alunos, para que eles entendessem de onde eles vieram, para que eles ouvissem as histórias dos povos negros que não chegavam na sala de aula, para eles terem orgulho, né, dessa identidade deles, assim. E quando a gente foi para as redes sociais, assim, rede social é louco, né? Porque daí tomou uma proporção que a gente não esperava. Embora seja uma terra de ninguém, mas tem uma força incomensurável. Bem utilizado, pode ser feito para grandes revoluções. E foi isso que vocês vêm fazendo, né? E é isso que vocês vêm fazendo, né? Verdade. E como é que tem sido o retorno? Tu disseste que muitos ficavam com vergonha, cortavam o cabelo, os meninos, né? Raspavam a cabeça, as gurias prendiam. Hoje, como é que você vê eles hoje? Que começaram contigo. Sim, no início do projeto eu chamava muita atenção delas de que o projeto não era salão de beleza, né? Não era essa a ideia. A gente ia estudar, porque o empoderamento ele começa de dentro, né? E eu acho que a estética ela é uma consequência, assim, mas ela existe, né? A questão da estética, porque a gente aprende a se odiar, né? A gente aprende a não gostar da nossa cor, do nosso nariz, do nosso cabelo. Então, essa questão da estética, ela é fundamental nessa discussão, só que ela pode desencadear outras discussões, assim. E eu comecei a perceber que, quando elas foram se empoderando, elas foram mudando postura na sala de aula, participando mais de discussões, lendo mais, né? E isso fazia com que elas tivessem argumentos mais elaborados, assim, para as conversas que elas tinham. E hoje eu vejo, assim, na questão de proatividade, sabe? Elas veem um curso, eu vou fazer, sabe? Aquela coisa de estar sempre querendo crescer, assim, sempre querendo melhorar. Se aprimorar. Se aprimorar, ser sua melhor versão, né? Eu acho que a educação antirracista, ela dá essa possibilidade, a gente se empodera e se permite ser a nossa melhor versão. Até porque a gente sabe, há pouco tempo saiu um estudo que apontou que os brancos ganham ainda bem mais do que os negros, né? Isso é uma realidade que ainda nos deixa indignados, né? Sim, sim. É complicado, né? Muitas desigualdades e a gente... Especialmente as mulheres, né? Sim, a gente tem que correr muito mais para conseguir chegar, às vezes, na metade da distância, né? Porque os impedimentos são muito grandes, assim. Acredito que um grande privilégio é não precisar se preocupar com a sua cor, porque a gente se preocupa o tempo inteiro. A gente vai numa entrevista de emprego, e todos somos iguais, se a pessoa tem um black power, ela fica, será que eu vou com o meu cabelo solto? Será que eu não vou? Porque ela sabe que aquilo pode ser um impeditivo, que aquilo pode tirar a chance da vaga dela. E isso são coisas que as pessoas brancas não precisam se preocupar, né? Então, acho que aí já começa, assim, um exemplo pequeno, né? De muitas coisas que a gente vive de dia a dia, assim. Mas a situação parece que está mudando. Por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, nós elegemos uma bancada negra pela primeira vez na história. Maravilhosa. Qual foi a sensação para você? Né? Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu já acompanho o trabalho deles há um bom tempo. A Dayana, minha amiga, minha parceira de movimento negro. A Karen, eu estudei com ela na educação física, né? O Matheus, eu já acompanhava ele desde 2013. Eu tive a surpresa de conhecer a Laura e a Bruninha, assim, que eu não conhecia, mas foi uma surpresa maravilhosa. E hoje
tenho elas no coração Todos deputados também. eleitos. Sim, e aí agora, eu estava em Salvador, né, porque eu fui fazer uma parte do meu doutorado, da minha pesquisa lá. Então eu não pude votar para deputado, só votei para presidente, mas eu fiz propaganda para todos eles, assim, e quando eu vi que, porque eu não esperava, assim, que ia ser tão grande, assim, essa conquista, então fiquei muito feliz. E pela primeira vez, 2 mulheres negras eleitas deputadas estaduais. Sim. Isso para vocês, mulheres... É maravilhoso. É uma questão de representatividade muito grande, né? Porque para a gente não basta a representação, não basta ter qualquer pessoa ali. A gente sabe que elas são mulheres negras engajadas, comprometidas, né? Com consciência social, com consciência de classe. E ter elas ali, isso não estão sozinhas. Eu acho que isso é importante também. Elas têm uma outra. Você, na sua época, não teve isso. Não. Mas para as crianças negras, hoje, verem deputados negros eleitos, a bancada, pela primeira vez na história, 56ª legislatura, o que você acha, que reflexos isso vai trazer para essas crianças? Eu acho que principalmente uma atenção maior sobre a política mesmo, sabe? O pessoal diz que política não se discute sim, né? Então eu acho que quando a gente vê alguém muito parecido com a gente ali, que fala a nossa língua, né? Que fala das nossas vivências, dos lugares por onde a gente passa, né? Transita, a gente começa a se interessar mais. E eles estão fazendo um trabalho de redes sociais muito bom, né? E eu acho muito legal, porque esse trabalho de redes sociais, como eu disse para vocês, faz chegar em outras pessoas. Então, acho que hoje as pessoas estão... mas ele vai longe. Porque daí a gente começa a acompanhar mais o que está sendo votado, o que estão decidindo, coisas que às vezes a gente passa o ano e só deixa nas mãos dos outros, né? Então, é uma questão de coletividade, assim, que é muito interessante. A Lei Federal de 2003, Luciana, que eu citei no início do programa, ela estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira nas grades curriculares dos ensinos fundamental e médio. E também estipula o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra no calendário escolar. Tu acreditas que essa lei é aplicada como deveria? Não. 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 Eu entrei em 2015 no Magistério Público Estadual e eu esperava encontrar uma escola diferente por causa dessa lei, assim. E exatamente... Que escola você encontrou? Encontrei a mesma escola que eu frequentei, né? Onde se falava sobre o povo negro só quando se falava sobre escravização, né? Se falava como escravidão, como se fosse um lugar do qual a gente já estava e não sairia, né? E a história da África, a escravização é um pedacinho pequeno dessa história, assim, né? Então, infelizmente, ela não é aplicada como deveria e eu acho que isso só mostra esse racismo institucional, né? Que defende uma estrutura que existe dentro da escola, assim. E a gente tem também a questão, quando veio a Lei 11.645, que trouxe também a questão dos indígenas, né, para essa lei. E são povos que não têm a mesma importância dentro do currículo da escola que o colonizador. Que políticas públicas você acredita que podem contribuir para mudar essa realidade? Olha, a educação pública está muito sucateada. Eu sei que é muito abrangente a pergunta, né? mas... Sim, a educação pública, num geral, ela está muito sucateada, assim. Mas a gente precisa trabalhar muito com formação de professores, né? A gente não pode só também obrigar os professores a fazer e não dar condições para que eles façam. As escolas têm verbas para isso, então acho que é importante investir nisso, nessas formações de professores, nessas questões de ter mais contato com esse assunto, com esse tema, para ver como eles podem trazer isso para a disciplina deles, né? Porque não é só no 20 de novembro, é durante o ano inteiro, é durante todas as discussões que perpassam a sala de aula. Então, eu acho que nessa questão de formação de professores, né, dentre muitas coisas que a gente pode pensar, eu acho que é uma das fundamentais. Embora a gente, a cada semana, como a gente conversava antes da gravação do programa, a cada semana um caso de racismo, de desrespeito, né, a pessoa que é igual, todos nós somos iguais. Embora esses casos toda semana se repitam, mas também a gente vê o outro lado, que é, por exemplo, a imprensa dando espaço, divulgando, as próprias pessoas negras denunciando. Hoje você diria que há uma mudança nesse sentido, assim, de casos de denúncia? As pessoas se sentem mais respaldadas?
embora não se tenha ainda a política pública adequada? Sim, acho que sim, mas eu acho que também esses casos públicos nos mostram o quanto é sensível, né? Porque muitas vezes quem denuncia acaba se dando mal, né? Então, eu acho que essa questão dessas denúncias, eles também trazem para a gente essa questão de coletividade, para a gente não ficar sozinho nessas situações, que eu acho que é o mais importante. Porque quando a gente vive isso sozinho é muito difícil. A gente não está combatendo um chefe ou uma pessoa que te tratou mal numa loja. Tu contra uma estrutura que é muito grande para a pessoa, para o indivíduo, né? Eu acho que a gente tem essa mudança, eu acho ela necessária, eu acho importantíssimo esse papel da imprensa, de falar, de denunciar, né? De dar esse espaço para que a pessoa possa contar seu lado, contar sua versão, se humanizar também, né? Mas acho que a luta é grande ainda, assim, pra gente. E os pais, como é que eles podem discutir isso com os filhos fora da escola? Eu acho que é trazer um pouco... No caso, você teve a sua experiência, falou, né, que a sua mãe pegou e conversou comigo. Conversou contigo, Sim. cobrou do senhor que acabou se passando, né? Eu acho que a gente tem que ter a consciência de que é uma luta de todos, né? Muitas vezes os pais de crianças brancas, eles se isentam, né? Tipo, meu filho não vai viver isso, eu não preciso me preocupar. Mas se eu não me preocupar, o meu filho pode ser quem está, né, fazendo acontecer o racismo. Então, eu acho que os pais têm que trazer para si essa responsabilidade, ler autores negros, né? Conteúdo é o que não falta para a gente ter acesso a essas informações, a saber o que é certo, o que é errado, porque racismo é crime. Então, a gente ensina a nossa criança a não roubar, né? Então, a gente tem que ensinar a não ser racista também. Eu acho que é assim que a gente vai mudando aos poucos. Acredito que tem uma geração que já está chegando diferente aí. E é como você disse mesmo, né? A educação antirracista é de todos nós. Não é só dos negros, dos índios, dos brancos também, não é? Com certeza. Papel fundamental, né? Eles que criaram a bagunça, assim. Então, eles têm que ter esse papel para a gente começar a tentar corrigir isso daí, assim. É responsabilidade de todos. O deputado Matheus, na gravação do programa Faça a Diferença, deputado eleito, ele falou que o pessoal até se surpreendeu quando ele disse, não, eu não fui eleito na Assembleia para discutir o racismo, mas sim políticas públicas contra o racismo. Com certeza. Transporte público, saúde, educação. Com certeza. É por aí? É por aí. Porque daí mexe na estrutura da sociedade, né? Se a gente dá... uma sociedade racista, ela quer isolar as pessoas, né? A gente joga para as periferias, a gente não joga deixa... para debaixo do tapete. Joga as questões para debaixo do tapete. Eu acho que essas políticas públicas que podem mexer, podem dar oportunidade, podem dar acesso a estudo, a educação, e a gente começa a mudar como sociedade, né? Que eu acho que é o mais importante. Vamos falar um pouquinho do livro. Sim. Da tua tese... A minha dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado. Isso. Descolonizando práticas pedagógicas, a narrativa de uma educadora na luta pela educação antirracista. Fala um pouquinho para a gente agora sobre essa tua dissertação, Luciana. Então, essa dissertação, Mostra mais ela nasceu num momento meio conturbado, assim, né? Eu entrei no mestrado porque o nosso projeto foi retirado da escola, então eu fiquei com muita raiva, e eu acho que a raiva nos move também, de certa forma. E aí eu me inscrevi, bem na época que o projeto foi retirado da escola, eu me inscrevi no mestrado na URGS. Empoderadas, isso aí. E aí eu passei, para minha surpresa, porque eu me formei em 2008 e durante 11 anos ali eu acreditei que a pesquisa não era um lugar para mim. Eu achei que tinha o perfil, né? E não era o meu. Então, nesse movimento de ficar revoltada, de não querer mais estar ali naquele espaço que estava se tornando tóxico para mim, que retirou o projeto, que era voluntário, né? A gente fazia tudo sem cobrar nada, sem ter carga horária, nada. Eu entrei no mestrado junto com as minhas alunas, né? Nós saímos do IG para a URGS. E na qualificação, a banca sugeriu mudança de nível do mestrado para o doutorado. Então, eu tive 3 meses para fazer essa dissertação, porque o meu projeto, na verdade, ele virou projeto de doutorado. Então, essa dissertação, ela foi criada em 3 meses, onde, no meu projeto de doutorado, eu falo um pouco do Empoderadas IG e da nossa construção dessa prática da educação antirracista. E, na dissertação, então, eu falo um pouquinho da minha experiência como professora, né? Como professora de educação física, o como eu inseri essas práticas dentro da educação física, porque muitas pessoas acham que também a responsabilidade dos
professores na escola, é do de história, né? É de literatura. É de qualquer um. Mas é de qualquer professor. Então, eu compartilhei o como, e, inclusive, os acertos, os erros, né? Dessa tentativa de criar uma pedagogia diferente, assim, uma pedagogia que inclui outras histórias, outras práticas também. Hoje, como é que você definiria a professora Luciana Dornelles? Nossa, que pergunta difícil. Acho que hoje eu sou uma profissional mais comprometida. Eu me descobri muito freiriana, né? Pesquisando, estudando um pouco também. Me descobri muito freiriana porque eu acredito muito em uma educação horizontal, assim. Eu acredito que ensinando eu aprendo. Então, às vezes eu aprendo mais que os meus alunos numa prática pedagógica, sabe? E eu me vejo aberta para isso, sabe? Que eu acho que a gente, como professora, a gente tem que estar aberto para ser um eterno aprendiz, assim. Então, eu me vejo essa pessoa, assim, aberta para ensinar enquanto aprende, né? E aprender enquanto ensina. Você mostrou, pode mostrar novamente, faz favor, Luciana, o livro. Você tem alguma indicação de autores negros que você utilizou na sua dissertação? Que as pessoas possam, quem sabe, pesquisar, quem tiver interesse na área? Não, com certeza. A Bell Hooks foi uma escritora que eu conheci, uma intelectual negra que eu conheci na pós-graduação, né? E ela permeia todo o meu trabalho, assim, eu sou muito fã dela. Mas eu acho que também a gente tem autores aqui, né, brasileiros, assim, que são fundamentais pra gente, né? Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Abdias Nascimento. É um leque, infinito, assim, um leque infinito, né? E que a gente vai conhecendo, e cada leitura que eu faço eu fico pensando como eu não tive acesso a essa leitura antes, sabe? Então, acho que é um pouco do papel da educação antirracista também, reverberar essas vozes que estão ali. Elas existem, né? Mas elas não chegam na gente, assim, então tem muitos. Não deve ser fácil trabalhar na educação antirracista no momento de intolerância que a gente vive, né? Sim. Como é que é isso? É difícil, né? A gente muitas vezes se sente sugado mesmo, assim, sem energia, né? Porque enquanto tu tá lutando aqui, como tu falou, cada dia tem uma notícia, cada dia tem uma violência, a gente se vê, sabe? Quando eu vejo uma mulher negra sofrendo uma agressão do racismo... É como se fosse você, né? É como se fosse eu sei que pode acontecer comigo. E isso nos desgasta muito, assim. Ontem eu dei uma palestra na Rede Marista, né? E foi muito interessante, assim, tinha uma menina de 15 anos que fez um projeto dentro da escola e ela falou sobre a solidão, sobre como ela tem sentido esse peso, assim, né? E eu falei para ela que algo que me consola é pensar que quando eu me sinto cansada, assim, né? Às vezes quase sem esperança, eu me lembro que a nossa luta, ela não é imediatista, né? Que talvez eu não veja os resultados grandes dessa luta que a gente está abraçando. Mas que os meus ancestrais lutaram por liberdade e muitos deles não viram ela acontecer. Mas eles não desistiram e isso abriu portas para que a gente pudesse chegar até aqui, assim. Então, eu acho que a minha maior inspiração é isso, é os que vieram antes de mim e me permitiram hoje estar aqui sentada contigo, conversando. Luciana, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes, vamos fazer um ping-pong aqui. Palavra educação, o que lhe vem à cabeça? Antirracista. Antirracista. Diversidade. Diversidade. Que recado, que mensagem você deixaria para o nosso telespectador, para essa galera nova, para as crianças, né, para os pais, especialmente para os pais, né, porque educação é em casa, né, com a sua mãe, né, meus pais também, dos nossos repórteres cinematográficos aqui também. É em casa que a gente começa. Sim. Que recado final você gostaria de deixar? Quando eu comecei essa luta, me disseram assim, mas tu não pode mudar o mundo, né? E eu pensei, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar um mundo, né? Eu posso mudar o mundo de alguém, assim. Então, eu acho que a gente se comprometer é a gente entender que a educação antirracista, ela tem lugar para todos na luta e que talvez a gente não possa mudar o mundo, mas se a gente muda o mundo de uma pessoa, a gente já faz muita diferença nele. Tá aí. E eu gostaria de propor agora uma reflexão. Em 2022, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem como marca de atuação a frase
Menos indiferença, mais igualdade. Pensando nisso, o que é igualdade para você? Eu acho que a igualdade ela está muito relacionada à equidade, né? É a gente tratar o diferente de maneira diferente para que a gente possa gerar essa igualdade. Não adianta a gente fazer uma política que seja igual para todos se as pessoas estão em lugares diferentes da sociedade. A gente tem que fazer políticas de diferença para que a gente possa conquistar essa igualdade. Tá certo. E assim a gente termina mais um Diálogos da Cidadania. Hoje nós conversamos sobre a importância da educação antirracista com a Luciana Dornelles Ramos. Lembrando que este assunto deve ser tratado todos os dias, e não apenas durante o Dia da Consciência Negra, viu, pessoal? Colocar em pauta esses temas é a missão do Diálogos da Cidadania. Confira essa e outras edições em nosso canal do YouTube. Obrigado, Luciana, e obrigado a você que nos acompanha. Até a próxima edição.